Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Vitória sobre o Pecado. A cada um dos episódios vamos confrontar a nossa própria condição, baseada naquilo que a Bíblia apresenta como algo que deve ser vencido e superado. E no episódio de hoje, eu acredito que esse é o mais difícil da série até agora, porque vai tratar dos pecados de Laodiceia. E são tão constrangedores que eu confesso que esse é o vídeo mais difícil que eu farei desde que o canal foi aberto. De fato, o quadro é muito angustiante. Não pense que é fácil olhar para os pecados de Laodiceia sem um sentimento de quebrantamento, porque é uma fase da igreja onde não há um único elogio, tão somente repreensão. E o próprio texto diz que nós devemos agradecer por isso, por ocasião de que está escrito: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Portanto, essa vara de correção contra a Laodiceia, ela é fruto de um amor que deseja salvar Laodiceia. Porém, a condição é deplorável, deprimente e angustiante. Pecado número 1, incredulidade. A carta de Apocalipse, direcionada à Laodiceia, é descrita como aquela em que Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Jesus, sendo Deus, não pode mentir. E sendo homem, ele conhece a natureza humana por si mesmo. De maneira que o testemunho dado a Laodiceia, ele é a mais fiel expressão da verdade. E, infelizmente, o primeiro pecado de Laodiceia foi justamente descrer da legitimidade do mensageiro em apresentar uma mensagem dura, uma reprovação severa, porém verdadeira. Pecado número 2, mornidão. À luz dos evangelhos, fica evidente de que mornidão espiritual nada mais é do que um farisaísmo. Mornidão espiritual é justiça própria. Jesus tem uma exortação aos fariseus quando ele diz que publicanos e prostitutas precederiam a eles no reino de Deus, porque eram mais capazes de se arrepender dos seus pecados mediante a constatação da sua própria pecaminosidade do que os fariseus, que eram, de acordo com Mateus capítulo 23, hipócritas, pareciam sepulcros caiados, eles eram justos aos olhos dos homens e viviam uma aparência de piedade. Portanto, mornidão, descrita como uma condição de Laodiceia, é algo muito terrível de nós considerarmos, porque aparenta religiosidade, aparenta espiritualidade, tem forma de piedade, mas nega o poder de Deus. É uma aparência, é uma capa. Antes fosse frio, antes fosse publicanos e meretrizes, mas por ser uma aparência, por ter justiça própria, Jesus diz: estou prestes a vomitar-te da minha boca. Porque a aparência de piedade, ela causa náuseas em Deus. Pois é mais fácil você salvar uma mulher adúltera, pega em flagrante, jogada e humilhada no chão, do que salvar fariseus com pedra nas mãos. Pecado número 3, esquizofrenia. Laodiceia tem uma visão equivocada, inflada a respeito de si mesma. Enquanto a testemunha fiel diz que ela é pobre, infeliz, miserável, cega e nua, ela diz de si mesma: estou rica, autossuficiente, não preciso de coisa alguma. Uma visão absolutamente fora da realidade. A realidade apresenta algo, porém Laodiceia tem uma visão oposta. E não apenas oposta, mas uma visão triunfalista, uma visão exacerbada de si mesma, uma visão esquizofrênica. Portanto, esse é um dos pecados de Laodiceia, uma esquizofrenia espiritual. Pecado número 4, nudez espiritual. Laodiceia é como Adão em pecado. Laodiceia é como Adão fugindo de Deus. Ouvindo a voz do Senhor e sentindo medo, se escondeu. Nudez espiritual.
Só tem uma maneira de resolver essa nudez espiritual, que é sermos revestidos da justiça de Cristo. Porém, Laodiceia tem medo. Laodiceia foge de Deus. Pecado número 5, zelo sem entendimento. A testemunha fiel e verdadeira, ela diz que Laodiceia deve se arrepender depressa e ter zelo, um zelo com entendimento, discernir as coisas e se arrepender depressa. Portanto, o quinto pecado é zelo, mas sem entendimento. Pecado número 6, religião sem Cristo. A coisa é irônica, a imagem é muito desafiadora, porque Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar. Jesus está do lado de fora, e toda uma construção, porém, sem Cristo. Esse é o pecado número 6. Religiosidade destituída do Evangelho. Uma religião sem Cristo. Pecado número 7. Rejeição à mensagem de vitória sobre o pecado. A carta de Laodiceia termina dando uma mensagem de vitória. Uma vitória compartilhada. Porque a testemunha diz: assim como eu venci, você pode vencer. Vença como eu venci. E a única chance, a cura para a doença de Laodiceia, a única forma de Laodiceia fazer uma virada de 180 graus e deixar de ser uma condição apática, deixar de ser de estar numa condição morna, de aparência de piedade, de farisaísmo institucionalizado, é compreender a mensagem da vitória sobre o pecado. Uma vitória compartilhada. Porque o reino de Deus é um reino compartilhado. Jesus se assentou no trono, ele convida outros para que se assentem no trono. Jesus venceu o mundo, ele convida outros para vencerem o mundo. Jesus é a luz do mundo, ele diz: vós sois a luz do mundo. O reino de Deus é um reino compartilhado. Cristo tem prazer em compartilhar aquilo que ele é, e aquilo que ele tem, e aquilo que ele conquistou. Louvado seja Deus por isso. E eu já disse isso outras vezes, só existe uma única chance. A única maneira de nós nos apropriarmos da vitória sobre o pecado e vencermos a injustiça e rompermos com os paradigmas de Laodiceia e nos aquecermos no Evangelho. Só há uma única chance, não tem duas. E a única chance é coparticipação na natureza divina. Jesus Cristo sendo Deus e homem, e trazendo em si mesmo a simbiose maravilhosa da humanidade e da divindade. Ele compartilha conosco, através dessa coparticipação na natureza divina, a única chance da humanidade em pecado conseguir romper as predisposições e inclinações naturais pecaminosas e sermos mais do que vencedores. Laodiceia precisa aprender essa mensagem, viver essa mensagem, buscar essa mensagem, se sujeitar aos mandamentos de Deus, voluntariamente buscar ao Senhor, para que o Espírito efetue em nós o querer e o efetuar. Eu encerro essa mensagem apresentando aquele relato do paralítico há 38 anos. Não havia uma cadeira de roda para amenizar a situação daquele paralítico. Não haviam tecnologias capazes de amortecer e anestesiar e amenizar a situação de um homem que tinha uma perspectiva da realidade de alguém que vive no chão. Ele vivia no chão. Ele via as pessoas sempre de baixo para cima. Era uma pessoa numa situação difícil. E quando Jesus fez aquela pergunta para ele: queres ser curado? Ele começou a apresentar escusas e lamentações e murmurações. Ele não tinha o querer, ele não tinha efetuar, ele não tinha nada, ele não tinha força. Ele não tinha condição nem mesmo de responder se ele queria ser curado e quebrar um padrão de quase 40 anos de paralelismo. Então Jesus olhou para aquele homem por detrás das desculpas, como um olhar penetrante, e disse àquele homem: toma o teu leito, levanta e anda. Nós precisamos dessa palavra de Cristo em nós. E mesmo sem o querer,
mesmo sem efetuar, acreditar que Jesus Cristo pode nos fazer mais do que vencedores. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe.